Boa noite a todos. Eu sou a Aira. Eu vou estar mediando o nosso encontro dessa noite. É um prazer imenso receber todos vocês aqui, junto conosco, para aprender um pouquinho mais sobre a escuta acolhedora. Esse tema foi escolhido como parte das ações que a Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do Jardim Cascata, em Umuarama, vai desenvolver esse mês em alusão ao Setembro Amarelo. Eu quero convidar o nosso pastor Renato, para dar as boas-vindas para vocês também nessa noite. Seja bem-vindo, pastor Renato. Olá, boa noite a todos. Eu sou o pastor Renato e quero aqui já dar as boas-vindas a Wanda, Célia, né? É a nossa psicóloga hoje, que diretamente de São Paulo, que vai estar falando, né, sobre essa escuta acolhedora, e é um prazer, né, a todos aqueles que estão chegando, todos aqueles que estão aí conectando. Eu tenho certeza que será um momento muito produtivo, né, um momento rico, e com certeza vai servir aí de encorajamento para muitas pessoas. Então, boas-vindas a todos, né, a nossa psicóloga também, e que Deus abençoe a cada um, a todos aqueles que estão conectados, aqueles que ainda vão entrar, e vai ser uma bênção, né, essa live vai ser mediada pela Aira, né, a nossa líder de missões. Eu creio que vai ser muito bom, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado à Aira, à equipe, ao irmão Jefferson, a Beatriz, né? E também a psicóloga Wanda Célia, que se colocou à disposição para estar falando um pouquinho sobre a escuta acolhedora, né? Um momento que nós estamos passando, é o Setembro Amarelo, em alusão a tudo isso aí. Eu creio que vai ser muito oportuno nesse momento. Então, Deus abençoe a todos. Fiquem à vontade, tá bom? Precisando, estou aqui. Quero agradecer o pastor Renato, a pastora Regiane, pela acolhida, pelo apoio nesse projeto, né, de missões desse mês, em alusão ao Setembro Amarelo, e pelos ouvidos tão sensíveis. E afinal, por que é importante ouvir? É preciso ter empatia para ouvir. O entendimento de que cada pessoa é única, assim como a sua história. Quando oferecemos o nosso silêncio e acolhemos a fala do outro, demonstramos o nosso respeito. E essa é uma forma de amor. E para que a gente entenda um pouco melhor sobre o ouvir, eu quero convidar a psicóloga Wanda, já agradecendo, Wanda, em nome de todos, em nome da igreja, em nome de todos que vão estar prestigiando esse evento, por você aceitar o nosso convite. É uma honra, um prazer te ter aqui com a gente, direto de São Paulo, como disse o pastor Renato. Fica à vontade para você se apresentar, à vontade para fazer a sua fala. Nós estamos ansiosos pelo que você vai trazer para a gente, tá bom? E, pessoal, eu queria, antes de chamar a Wanda, pedir para vocês fazerem suas perguntas no chat que aparece ao lado. A Bia vai estar recolhendo essas perguntas, enviando aqui para a gente, para que a Wanda possa responder no final. E também, embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Entra lá, coloca seus dados, a gente quer conhecer você um pouquinho melhor. Da onde você está, né? Onde você mora, a cidade com que você vive. Entra lá e preenche para a gente esse link. E aproveita, se inscreve no canal, compartilha essa live para mais pessoas também receberem como nós vamos receber essa noite, tá bem? Wanda, seja bem-vinda. Bom, eu agradeço ao convite, agradeço a sensibilidade, realmente é muito legal quando a gente vê pessoas engajadas no cuidado com o seu povo, né? Eu quero me apresentar um pouquinho. Meu nome é Wanda Célia, eu sou psicóloga clínica, atuo na área de família, então eu sou terapeuta familiar e de casal, com especialização em luto, e esse é um momento tão sensível, né? O Setembro Amarelo é um pedacinho do mês, né? Do ano, né? Que a gente tira para dar um pouco mais de ouvido às pessoas que estão aí numa angústia, e principalmente agora,
Aira, com essa condição toda da pandemia, o nosso ano se passou de um modo tão rápido que mal deu tempo para a gente viver esse ano, quanto mais para escutar. Muito bom esse tema, né? O poder da escuta acolhedora, porque realmente ouvir é um modo de abraçar, né? Então, hoje a gente não consegue tocar, hoje a gente não está conseguindo ainda visitar alguns familiares, alguns queridos, não estamos conseguindo viajar tanto, não estamos conseguindo tocar, e o ouvir é um modo muito acolhedor, e ele funciona tão bem quanto um abraço, né? É muito importante a gente dar atenção para esse momento. Então, eu agradeço muito esse espaço que você abriu, que vocês abriram, ao pastor Renato, à Igreja do Evangelho Quadrangular, o lugar que eu nasci, né? Então, assim, agradeço muito esse cuidado de vocês. Eu quero aqui compartilhar um pouquinho com vocês um pouco do poder da escuta. Você trouxe, Aira, a ideia de empatia, né? E é fundamental ter empatia para a gente conseguir ouvir. E aí, como que eu escuto, né? Como que eu vou ter um ouvido empático se eu não sei o que é empatia? Então, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar rapidamente sobre essa ideia de empatia. Empatia, a gente aprende desde sempre que é o quê? Se colocar no lugar do outro. Mas, quando eu me coloco no lugar do outro, como que eu entro? Eu entro no lugar do outro com as minhas próprias experiências, eu entro no lugar do outro com os meus conceitos, eu entro no lugar do outro com os meus princípios. Então, quando eu entro no lugar do outro sendo quem eu sou, eu não consigo ajudar o outro, eu não consigo ouvir o outro. A empatia, ela está relacionada não ao se colocar no lugar do outro, exatamente, mas sim ter um olhar para a necessidade do outro, como a vida do outro está sugerindo ali naquele momento. Então, eu sempre uso o exemplo de olhar o labirinto do lado de fora. Então, quando eu estou do lado de fora e tem alguém dentro do labirinto, de um labirinto, eu consigo do lado de fora enxergar todas as saídas. Eu me sensibilizo com aquela pessoa que está perdida dentro do labirinto, e aí eu consigo ir orientando, olha, para a direita, para a esquerda, a saída está ali, não desiste. Mas se eu me desespero e eu me coloco no lugar do outro, o que eu faço? Eu pulo no labirinto. E se eu pular no labirinto, a gente não ajuda, a gente sofre junto. Sim, a gente tem a palavra que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E eu posso chorar e devo chorar, mas o sofrimento é algo único. E esse sofrimento que é único tem que ser respeitado. Então, a empatia está relacionada exatamente não só ao me colocar no lugar do outro, mas ao ajudar o outro exatamente porque eu estou do lado de fora e consigo ver a situação de modo diferente. Então, daí a gente começa a falar sobre a nossa escuta ativa e acolhedora, partindo do princípio de empatia. Então, existe aqui uma diferença entre o ouvir e o escutar. Escutar é ouvir, é escutar música, por exemplo. Então, quando eu estou escutando uma música, eu não sei, mesmo que seja uma música que está sendo tocada ali numa língua que eu não conheço, desconhecida, mas se eu gosto do ritmo, eu escuto a música. A música, eu estou fazendo as minhas coisas, estou trabalhando, estou lavando a louça, estou fazendo faxina, e não estou prestando atenção na letra. Eu só estou ali no ritmo, consigo até dançar no ritmo da música, mas eu não estou prestando atenção na letra. O prestar atenção na letra, o parar para respirar e ouvir a letra da música, é o ouvir. Então, quando a gente está falando de escuta acolhedora, eu preciso fazer essa diferenciação entre o ouvir
e a escuta. O ouvir está relacionado a esse envolvimento. Então, eu lembro sempre de uma amiga que ela contava que quando era criança, ela ouvia um louvor que dizia na igreja a frase: lá no Monte Horebe, a sarça ardia. E ela, desde criancinha, ia cantando: lá no Monte Horebe assava sardinha. E quando ela foi crescendo, maiorzinha, ela falou: peraí, lá no Monte Horebe, por que no Monte Horebe assava sardinha? Porque, na verdade, ela só estava escutando. Ela não conhecia a letra, ela não conhecia a história, ela não conhecia a importância da sarça ardendo lá no Monte Horebe. E agora ela é pastora, né? Então, ela sempre conta isso, e esse é um exemplo muito claro do que é ouvir e do que é escutar. Então, a gente está aqui fazendo o quê? Vamos fazer, já que é para ouvir, né, a audição, ela tá relacionada ao nosso ouvido, né, ao sistema fisiológico. Mas a gente precisa fazer, já que é para fazer uma escuta, vamos fazer uma escuta acolhedora, que é essa escuta olhando o contexto todo. Eu estou aqui inteiramente para vocês. E vocês estão atentamente me ouvindo. Esse ouvir atento é a escuta acolhedora. Sem essa atenção, sem o processar, se eu não processo a informação, eu não consigo codificar isso para o outro. Então, é como se o outro estivesse falando. Tem uma imagem que ilustra muito bem isso, que eu acho fantástica, está dentro do papel do psicólogo, mas eu acho que muita gente já viu, que é alguém falando e um monte de linha, né? Um balão com um monte de linha na cabeça, e o psicólogo ali tecendo, né, o rolo e transformando aquilo em alguma coisa. Aquela linha não é do psicólogo, aquela linha é da pessoa. E essa linha é uma linha de quê? Uma linha de pensamento. Que se eu não escuto atentamente, eu não vou entender o que você precisa. Então, o ouvir vai muito além do que o escutar por aí, qualquer coisa. Né? Existe essa importância. E aí, dentro desse processo, surge o quê? A conversa. E a conversa, o que é? É o elo entre a fala e a escuta. É o casamento perfeito. Se eu não tenho fala, eu não tenho uma conversa. Se eu não tenho escuta, eu não tenho uma conversa. E muitas vezes, os maiores conflitos de família, e eu aqui falo com propriedade por atender tantas famílias no consultório, a maior parte dos conflitos familiares, dos conflitos de casais, estão relacionados à escuta, não à fala. Não necessariamente a fala, porque a gente pode até segurar um período, e as pessoas conseguem segurar bastante, né, as insatisfações. E a gente pode segurar. A fala contida, ela se transforma em uma doença psicossomática, uma fala contida em algum momento pode explodir, a pessoa pode falar um monte, falar até sem filtro, né, em algum momento, de tanto que ela segurou, mas em algum momento isso vai sair. De alguma forma, quando eu deixo de falar, ela vai se manifestar em algum lugar. Geralmente, uma pessoa que não fala, ela se manifesta com uma doença psicossomática, geralmente com um problema na tireoide, problema de garganta, problema de digestão, né, intestinal. Então, isso se manifesta de algum modo, geralmente nessas áreas, né? Fala, a garganta, tireoide, né, o sistema digestivo, mas ela se manifesta. Mas a escuta, quando eu não quero escutar,
não acontece nada. Não acontece relacionamento. A falta de escuta não provoca nada em mim. A falta de escuta provoca um desconforto no outro. E aquilo que não nos incomoda, a gente não dá atenção. E é por isso que a gente dá uma atenção enorme para a fala e não dá uma atenção para a escuta. Porque não me incomoda. Incomoda o outro. E quando incomoda o outro faz o quê? Fala. Mas se eu não estou disposta a ouvir, o que acontece? Nada. Nada comigo. Geralmente, a gente escuta bastante a frase, fulano fala muito, fala sem pensar, fala sem filtro, fala o que quer, ou não fala nada, eu não mudei, eu não agi porque eu não falo nada, porque ela não fala, ou porque ele não fala o que quer, né? Não sei o que a minha mãe espera de mim, não sei o que o meu marido espera de mim, não sei o que o meu líder espera de mim, porque ele não fala. Mas o quanto eu estou disposta a ouvir. Essa escuta tem que ter esse elo, né? Então, a fala, dentro do processo de terapia até, a gente tem um espaço da fala. E esse espaço da fala é como se fosse um cômodo da nossa casa. Por quê? Porque precisa de um lugar específico dentro da gente para a gente conseguir falar. A fala, ela precisa de uma organização igual um cômodo que precisa ser organizado. Então, eu apresentar para você o meu consultório e eu posso falar, pensar aqui no modo e organizar o meu consultório. Se você não gostar do modo como eu coloquei, você tem a opção de sugerir mudanças. Olha, o que você acha de fazer assim, assim, assim? Ou você pode me interromper e falar, olha, amiga, eu não gostei desse consultório, não. Se fosse meu, eu faria diferente. E é aí que entra a condição da fala. Existe um respeito, tem que haver um respeito no espaço da fala do outro. É o modelo como ele organizou. Pode ser que o modelo como o outro organizou a fala não seja um modelo que eu gosto que eu gostaria. Pode ser que a fala do outro não seja a fala como eu falaria, mas é o lugar dele, é o espaço dele, é o modo como ele organizou os pensamentos. A fala é o cômodo dos pensamentos. Né? E a gente precisa respeitar esse ambiente, esse espaço todo da fala. E eu estou trazendo isso porque se a gente não tem esse respeito com relação à fala do outro, a gente não vai para o segundo item da conversa, que é a escuta analítica. Não tem resultado. Sem escuta analítica, não tem resultado a opinião do outro. Então, pode ser que eu não tenha uma noção de espaço. A minha inteligência não é espacial. E aí, o que eu faço? Eu coloco aqui os móveis todos desorganizados. E aí, eu vou precisar de quê? De um design de interiores que consiga compreender o que eu quero e que organize a sala de um modo que fique adequado para mim. Harmonioso para mim e harmonioso para aqueles que estão chegando. Esse é o papel da escuta analítica. A escuta analítica, ela faz o papel de design de interiores numa sala de conversa. Né? Eu preciso estar despido de todo julgamento pessoal e entender qual é a necessidade do outro para eu conseguir organizar essa fala de modo que eu possa ajudar o outro. E isso é essencial para desenvolver uma conversa. Dentro dessa conversa, a gente tem o quê? Que tirar também os ruídos. Então, eu estou aqui conversando com você, mas todos os outros microfones do pastor, do Jefferson, o seu, estão desligados.
Por quê? Porque a casa tem ruído, porque pode surgir algum barulho, pode tirar minha atenção. Então, esse cuidado que a gente tomou aqui nessa conversa, ele tem que existir também dentro de uma conversa seja com um amigo, seja com o cônjuge, independente da pessoa, independente do tipo da conversa, do nível de conversa, a gente precisa criar um ambiente de tirar ruídos. É claro que muitas vezes a gente não vai conseguir tirar os ruídos físicos, né? Mas é possível tirar os ruídos de preconceitos. É possível tirar os ruídos que as nossas próprias experiências causam. É possível tirar os ruídos de julgamento. Então, são esses ruídos aí que são os principais que a gente tem que tirar. Então, a partir do momento que eu me coloco para ouvir, eu tenho que pensar em alguns fatores. No fator lugar, no fator tempo e no fator sigilo. Né? O ambiente é importante, e aí eu julgo importante para absolutamente todas as pessoas, independente do âmbito da conversa, profissional, ministerial, familiar. É possível a gente ter uma conversa nível organizado, né? Então, pensar no lugar, num ambiente seguro, um ambiente sem interrupções, um ambiente com uma acústica protegida, isso é importante. E aí eu quero até trazer um pouquinho para dentro da nossa casa, que eu acho que fica mais fácil de ilustrar, quando os pais precisam ter uma conversa entre eles. Aconteceu algo entre o casal e vocês vão precisar, o casal vai precisar alinhar as coisas e terem uma conversa. Se eu tenho essa conversa em qualquer ambiente da casa, ou na frente dos meus filhos, né, no meio da sala, ou no quintal, onde qualquer pessoa pode chegar a qualquer momento, pode ter certeza que isso não vai ter um fim legal. Então, o que é mais seguro? É mais seguro que aguarde, segura um pouquinho, espera um pouquinho, e aí a gente marca uma hora em um ambiente seguro, aguarda o final do dia, conversa no quarto do casal, ou, se possível, saia da casa, dependendo do assunto, mas não permita que esses ruídos aconteçam. Sempre que tem ruídos, esses ruídos, eles intensificam as nossas sensações e as nossas emoções. Então, uma conversa de casal, no meio de uma criança, no meio dos filhos, pode ser sendo interrompido pelo filho que fala: pai, não fala assim com a minha mãe, ou mãe, não grita com meu pai, ou ainda, tô com fome, né? Preciso ir no banheiro. Essas coisas todas geram ainda mais irritabilidade, intolerância e impede uma conversa de fluir de que seja eficaz, de ter um retorno eficaz, né? Então, assim, é importante o lugar, dependendo do que é. Eu tenho uma dificuldade enorme, e eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme de conversar, por exemplo, no final de um culto com alguém. De conversar. Geralmente, o que eu consigo fazer, o que eu dou conta de fazer? Ouvir ali uma situação pontual, fazer uma oração e marcar um horário. Olha, vamos conversar tal dia, vamos conversar tal hora. Porque a escuta merece um lugar especial. Se a gente não valoriza a escuta, a gente não vai preparar esse ambiente para a escuta. E aí é disso que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Sempre que eu estou disposto a escutar, eu preciso me colocar à disposição para preparar todo esse ambiente. Né? Preparar o lugar, preparar o tempo, porque é horrível falar com quem está atrasado, né? Então, olha, não tenho tempo agora, quanto tempo você vai precisar para falar o que você quer? Não, amiga, pode falar, eu estou te ouvindo, mas, ó, enquanto você está falando, eu estou aqui digitando aqui o meu trabalho.
Olha que péssimo, né? Não dá atenção. Não dá atenção. Hoje mesmo, uma moça falou sobre isso, que ela foi até um local para conversar com uma pessoa, eu achei bem interessante, foi logo hoje ela trouxe essa história. Ela foi conversar com uma pessoa importante, tinha marcado, inclusive, o horário, mas a pessoa falou assim, olha, pode ir falando, porque eu estou preparando aqui uma ministração, mas vai falando, eu estou te ouvindo. E foi digitando. E isso vai inibindo quem está falando. Como assim eu estou te ouvindo? Eu estou literalmente só escutando. Não estou prestando atenção, eu não estou processando a informação, eu não estou considerando a importância do assunto para o outro. Porque não pode até não ser importante para mim, mas é importante para o outro. E se é importante para o outro, eu tenho que dar atenção. Não importa qual é o assunto. Se é importante para o outro precisa de atenção. Então, esse ambiente, esse lugar e esse tempo, ele tem que estar previamente acordado. Olha, vamos conversar em tal lugar, por tal hora, né? Eu posso marcar no mínimo 1 hora. Por que no mínimo 1 hora? Porque quando a gente vai conversando, a gente percebe que 1 hora não é nada. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu fico impressionada como o tempo passa rápido, por exemplo, numa sessão de terapia. É impressionante. Assim, não dá tempo. Se a gente não separa, não reserva um tempo, eu vou ficar preocupado com o meu próximo compromisso. Então, qual que é a ideia? Que você esteja lá inteira para ouvir o outro e que o outro esteja ali inteiro para falar. E aí sim pode surgir uma boa conversa, um bom resultado disso tudo. Inclusive buscar juntos respostas. E claro, né, desses ruídos todos também, tem aí a condição do sigilo. E isso é muito importante, porque a gente aprende, pelo menos na nossa cultura, né, a gente aprendeu que confiança se conquista. Né? E como que a gente conquista a confiança de alguém? Quando a gente fala algo e essa pessoa protegeu. Se eu percebo que essa pessoa protegeu, eu sei que ela pode guardar, que eu posso me abrir um pouquinho mais, eu vou me achegando até o momento que eu gero ali a ideia de confiança. Né? Esse é o modelo de confiança que a gente tem. E a gente não consegue abrir a nossa vida para qualquer pessoa. É algo muito íntimo. Quando a gente procura alguém para conversar, é porque já está muito cheio, já não tenho mais o que fazer com aquilo, já não tenho mais respostas, eu não encontrei respostas sozinho, então eu preciso desse ambiente, desse tempo, desse lugar, dessa pessoa, desse ouvido, para me ajudar a organizar todas essas linhas de pensamentos que vêm surgindo na minha mente. Agora imagina a pessoa diante de você, se despir, tira tudo, né? E aí daqui a pouco você fica sabendo por um ou por outro que tem falado de você. E a gente, é muito comum que a gente confie em algumas pessoas próximas da gente, como, por exemplo, um cônjuge. Então, eu escuto aquilo que a minha amiga falou, mas eu conto para o meu marido, porque, afinal de contas, nós somos um. Errado. Ela confiou em você. Você não pode abrir, a não ser que você precise de ajuda. Confiou algo para o pastor. É claro que a gente sabe que dentro do pastorado tem o código de ética de sigilo, mas entre as famílias, entre amigos, não existe, né, o código de ética. Dentro do consultório terapêutico existe um código de ética, mas e entre amigos? Agora, se é um código de ética, é porque é ético que eu não fale da vida do outro, independente do ambiente. A gente está falando de um código de ética que é aplicado para absolutamente qualquer lugar e qualquer pessoa. A diferença é que a gente não respeita fora dos ambientes, né? Dos ambientes determinados legalmente. Então, falar da vida de alguém é um roubo psicológico.
falar da vida de alguém é apropriação indébita. É se apropriar, se apoderar de algo que não é nosso, de algo alheio, sem o consentimento, e usar aquilo que seja para qualquer coisa. Seja para pedir ajuda, né? Ou porque eu estou sem assunto, ou porque eu quero falar mesmo tudo que faz parte da minha vida. E então, assim, esse sigilo, ele precisa existir entre absolutamente todas as relações de amizades, relações de emprego, relações familiares, independente das relações, eu preciso manter o sigilo. Eu não preciso manter um sigilo só com advogado, com médico, com psicólogo, pastor. Eu preciso manter o sigilo sobre tudo que eu escuto, porque aquilo não é meu, é do outro. Só que como a gente tem uma dificuldade enorme de separar aquilo que é nosso daquilo que é do outro, a gente acaba usando aquilo que é do outro, como se fosse nosso. A gente se apropria de algo que é do outro, como se fosse nosso. E isso é muito ruim. É ruim porque gera, inclusive, consequências para as nossas próprias vidas. Não separar aquilo que é meu do que é do outro faz com que eu escute uma situação ruim, né, uma tragédia, por exemplo, e eu vá para minha casa e eu não consiga aproveitar a minha família. Faz com que eu saia de um atendimento e entre em outro atendimento e misture os conselhos. Então, eu preciso separar quem sou eu de quem o outro é, para que eu consiga usar aquilo que é do outro para o outro e aquilo que é meu para mim. E a gente é muito comum que a gente use as nossas próprias experiências para aconselhar as pessoas, não é? A gente usa, eu uso também, todo mundo usa. A gente só precisa saber onde colocar isso tudo. Onde que eu coloco tudo isso? Eu coloco falando da minha própria vida, e se aquilo é útil para o outro, ele mesmo usa. Ele vai pegar, se servir para ele. Mas eu não preciso usar a minha vida para aconselhar o outro, porque funcionou comigo, então vai funcionar com ele. Não, funcionou comigo, mas nem sempre vai funcionar com ele, com o outro. Nós somos seres totalmente únicos, totalmente individualizados, né? E compreender esse nós é importante. O que é esse nós? É a ideia de que nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Eu sou 3 e você é 3. Eu tenho que trabalhar com esses 3 em mim e você tem que trabalhar com esses 3 em você. Quando eu não entendo que eu sou inteiro, eu fico trocando partes com as outras pessoas. Então, se está me faltando uma parte, eu pego uma parte que me falta do outro. Se eu percebo que o outro está faltando uma parte, eu entrego uma parte minha para o outro, ou pego de um terceiro também e coloco lá. E a gente está falando só de escuta, de uma escuta acolhedora. Porque eu preciso entender e respeitar esse outro como um ser inteiro, como um ser individualizados, e Deus deixou um monte de sinais que nós somos individualizados, né? Desde a nossa digital, nosso DNA, a nossa íris, a nossa voz. Deus nos deu conexões diferentes de formações de neurônios que fazem com que nós somos totalmente individualizados e pensamos de modo individualizado. Então, por que diante de tantas diferenças eu preciso tratar igual? Né? Nós, na minha família, somos em 4 meninas, irmãs, diferença de 1 ano de cada ali, ó, escadinha, e nessa escadinha todas nós fomos criadas iguais, com a mesma educação, no mesmo ambiente, inclusive no mesmo quarto, né? Inclusive muitas vezes usando as mesmas roupas, roupas compartilhadas. Mas todas nós somos totalmente diferentes, gostamos de coisas totalmente diferentes.
é incrível, assim, nós somos muito diferentes mesmo. Eu e as minhas irmãs somos muito diferentes uma das outras, mesmo estando dentro desses mesmos ambientes, passamos pelas mesmas necessidades, pelas mesmas conquistas, e nós somos diferentes. Então, é importante a gente prestar atenção nessas diferenças para que eu consiga ter uma escuta, né, acolhedora. Porque senão eu tenho uma escuta julgadora. Se eu passei por essa dificuldade e não morri, por que ela vai morrer? Né? Nossa, tá passando por isso? Como assim tá passando por isso, menina? Levanta da cama. Não dá. Ah, eu já venci a depressão. Eu passei por isso, eu sei o que é depressão. Quer saber o que ofende muito uma pessoa em luto, por exemplo? É falar assim, eu sei o que você está passando. Não, não sabe. Não sabe porque não viveu a mesma perda. Pode ter perdido, né? No meu caso, eu perdi a minha avó. Se alguém chegar para mim e falar assim, olha, eu sei o que você passou, eu também perdi a minha avó. Não, você perdeu a sua avó e eu perdi a minha avó. A minha relação com a minha avó é única, diferente da sua relação com a sua avó. Então, não dá para comparar sofrimento, não dá para comparar dores, não é possível fazer comparação de situações, porque nós somos únicos. Então, a escuta ofensiva é aquela que eu já tenho uma resposta pronta. Eu já escuto elaborando respostas. Isso gera uma ansiedade terrível. Isso gera ansiedade, isso gera insegurança. Ouvir pensando que eu tenho a importância ou a responsabilidade de dar uma resposta para o outro é muito difícil. Mas foi o que a gente aprendeu, porque a gente aprende sempre o que é mais difícil. Então, a gente aprendeu que se o outro está me procurando, é porque eu tenho a obrigação de ajudá-lo. Então, eu ajudo com um olhar, com uma resposta julgadora. Eu estou ouvindo o que a Aira está me pedindo, falando sobre a vida dela, mas aqui eu já estou elaborando uma resposta. Já estou elaborando aqui um raciocínio. Mas, poxa, mas ela só se deu mal aqui porque ela fez dessa forma. Se ela tivesse feito dessa forma, então ela teria se dado bem. Mas o meu pensamento está baseado no quê? No passado. Porque ela está falando de coisas do passado. Eu fiz. Está no passado, acabou, já está feito. Não volta atrás. Então, enquanto a gente está escutando, sempre, enquanto a gente está escutando, o nosso pensamento vai... é natural que o nosso pensamento vá para o passado. Se fosse eu no lugar dela, teria feito. Poxa, se ela tivesse feito dessa forma, então ela teria um resultado diferente. Acontece que essas conclusões julgadoras não levam à solução de problemas. Ou seja, é uma escuta perdida. Não tem efeito, não é eficiente. Eu preciso fazer uma escuta baseado naquilo que o outro está vivenciando de fato. E aí cada pessoa vivencia um evento de modo diferente, construindo aí a construção de vida dela faz com que ela vivencie aquele evento de forma diferente. E cada evento gera um pensamento. Cada pensamento gera um sentimento. E cada sentimento gera um comportamento. Se eu não me atentar nesse processo, evento, pensamento, sentimento, comportamento, eu vou pular do evento para o comportamento. Então, eu penso assim, ó, aconteceu isso e o comportamento tem que ser esse. E eu estou ignorando dois pilares super importantes, que é o pensamento, e esse pensamento, ele é distorcido de acordo com a realidade de cada um, né? Então, em virtude de uma má percepção, uma vez que cada um vê as coisas de modo diferente, sente de modo diferente, muda todo o comportamento.
Então, é por isso que o evento não gera comportamento. O evento gera um pensamento. E o pensamento vai gerar um sentimento. E esse sentimento que eu estou tendo gera esse comportamento, porque o meu sentimento e o meu pensamento está relacionado à minha estrutura psíquica, né? O consciente, pré-consciente e inconsciente. O evento e o comportamento está relacionado o quê? Ao corpo, ao físico. Então, o evento é físico, pensamento, sentimento vai estar dentro da estrutura consciente, pré-consciente e inconsciente. O que mais vai predominar na nossa vida vai ser o evento inconsciente, aquilo que foi registrado no inconsciente, ou seja, todas as coisas que eu vivenciei lá atrás, e então vai me gerar um comportamento. Isso, esses eventos são, não são isolados. Esses eventos, eles são alinhados, eles são linkados com o nosso pensamento e o nosso sentimento lá do nosso inconsciente. Então, por exemplo, a perda de um cachorro, né? Que alguém queira falar da perda de um cachorro. A perda de um cachorro não é para a Aira igual a perda de um cachorro para mim. Por quê? Porque na infância eu tive uma experiência com cachorro. Então, qualquer situação que hoje aconteça com o cachorro, eu não vai ser um evento isolado de hoje. Vai ser um evento do passado. Eu vou estar relacionado lá com a situação do passado. E eu estou falando de cachorro, até porque, assim, eu tive um cachorro na minha infância, o nome dele era Vitor. Ele era um poodle cinza, lindo, filhote. E um dia eu deixei a porta aberta, eu era criança, e eu deixei a porta aberta. E o Vitor saiu para a rua. E o pastor alemão do vizinho pegou o Vitor e matou o Vitor na minha frente. Esse evento foi tão traumático para minha vida, tão traumático, e eu fui crescendo, primeiro com a culpa de não saber cuidar de cachorro, né? Porque eu deixei o portão aberto, e era impressionante, eu não queria chegar perto de cachorro. Não por medo, eu não gostava de cachorro. Eu fui crescendo, não gosto de cachorro, na minha casa não vai ter nem planta, duas coisas que eu não quero bicho, não quero planta. Cresci, me formei, comecei a atender, psicóloga atendendo, fui fazer uma pós de família, e na pós de terapia familiar, a professora trouxe o cão-terapeuta, né, uma aula sobre o cão-terapeuta, e nessa aula de cão-terapeuta, eu me lembrei lá do evento que eu vivenciei na minha infância sobre a perda do Vitor. E eu falei assim, uau, eu estou aqui sofrendo, evitando um cachorro, evitando uma experiência boa de ter um cachorro por conta da perda que eu vivi. E aí, naquele dia, eu cheguei em casa, já comecei a pesquisar cachorro, ganhei um Golden maravilhoso, com quem está nas minhas redes sociais vê o quanto ele é um companheiro mesmo para mim. E assim, eu pude romper esse evento do passado. Mas sem a escuta ativa, sem a escuta qualificada, sem o ambiente propício para eu falar sobre aquilo, eu não conseguiria romper. Então não adianta alguém falar assim para mim, você não gosta de cachorro? E tentar me convencer que eu tenho que gostar de cachorro, porque ela gosta de cachorro. Não adianta. Aquela experiência é única para mim. E é importante eu considerar o evento do outro como único para ele. Ele está fragmentado. É uma fala fragmentada. As falas, elas são fragmentadas. Então, a gente não pode ter uma escuta baseada em uma conversa. Não adianta sair um dia para jantar com seu esposo e falar, poxa, a gente teve um tempo maravilhoso de escuta. Não, essa escuta, ela é fragmentada. Então, eu pego uma pecinha hoje, uma pecinha outro dia, eu preciso de muitos encontros para conseguir falar tudo que eu tenho para falar e para entender tudo que o outro quer falar também.
né? Então, é importante a compreensão do eu, porque se eu não compreendo quem eu sou, eu não consigo compreender e respeitar esse espaço do outro. Eu quero ler para você aqui uma frase do Carl Rogers, no livro dele, Tornar-se Pessoa, que é um livro maravilhoso. Ele diz assim, ó, descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo, aceitando-me, e quando posso, sou eu mesmo. Ou seja, ele está trazendo aqui a ideia de que existe muito mais eficaz no ouvir do que em algumas ações que são inúteis. Existe uma utilidade maior, uma eficácia maior naquilo que eu estou ouvindo. E ouvindo o outro, não, aqui ele está trazendo a ideia de ouvir a ele mesmo. Porque se eu não ouvir a mim mesmo, eu não consigo fazer aquela separação que eu trouxe antes entre aquilo que eu sou daquilo que o outro é. E aí, dentro da terapia sistêmica, a gente fala que entre as partes existe um inteiro. Ou seja, entre as partes, que são os papéis que eu exerço, existe uma pessoa inteira. Então, entre o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de filha, o papel de amiga, o papel de líder e tudo mais, tantos outros papéis que caberiam mais duas mãos, né? Entre esses papéis, existe uma pessoa inteira. Esse ser individualizado precisa ser respeitado. Então, quando a gente está conversando, a gente precisa entender, ou ouvindo alguém, a gente precisa entender quem que eu estou ouvindo ali. Eu estou ouvindo aquela pessoa na figura de pai, eu estou ouvindo aquela pessoa na figura de mãe, eu estou ouvindo aquela pessoa na figura de filho, eu estou ouvindo aquela pessoa no profissional, ou eu estou ouvindo a pessoa puramente como ela é. Se for como mãe, filho, nos papéis, todos os papéis vocês vão procurar, vai ter um monte de dicas na internet de como exercer, de como melhorar a execução de cada papel. O que a gente não encontra é esse inteiro. Porque esse inteiro, ele é individualizado. E é por isso que quando a gente faz uma escuta qualificada, uma escuta acolhedora, eu tenho que ouvir a pessoa, o inteiro, e não a parte. A gente tem conselhos e dicas muito boas para as partes. Mas para o inteiro, eu preciso ouvir. Para as partes, eu tenho respostas prontas. Para o inteiro, eu tenho que me dedicar ouvindo. Então, essa é uma chave e um ponto fundamental entre o ouvir e o escutar, né? Uma outra frase aqui do mesmo livro, a continuação, inclusive, dessa frase anterior, ele diz assim, ó, uma consequência da aceitação de mim mesmo é que as relações se tornam mais reais. Olha que bacana. A gente não quer desenvolver uma boa relação? Uma relação verdadeira, relações com pessoas inteiras, né? Relações saudáveis. Então, eu preciso começar a olhar para mim e aceitar-me como eu sou, sem ignorar quem eu sou. Ignorar quem eu sou, se eu ignoro a mim mesmo, quanto mais aos outros. Né? Então, esse é o primeiro ponto para eu conseguir uma escuta acolhedora. Se acolher, se ouvir. Depois eu consigo, sim, compreender e ouvir o outro. Eu vou tentar adiantar um pouquinho aqui, porque eu pensei que estava... Eu estou vendo aqui que o tempo já está encerrando. Vamos lá. Para os relacionamentos funcionarem, é preciso de autenticidade. Então, é aquela condição que a gente tinha falado sobre o julgamento. Eu já até falei sobre isso. Vou pular para a última frase, aqui para o último slide, senão a gente não tem tempo para as perguntas. E eu quero responder.
Eu vou finalizar com uma frase do Paul Turner, do livro dele, Culpa e Graça, que ele fala assim: para compreender realmente é necessário escutar, e não responder, escutar, longa e muito atentamente. Para ajudar alguém a abrir-se, é preciso deixar-lhe tempo, interrogá-lo sóbria e dedicadamente, para fazê-lo expor o melhor que tem experimentado, e, sobretudo, não pretender saber mais do que ele, ou o que deveria ter sido conveniente fazer em seu lugar, sob pena de ele fechar-se novamente. E aqui eu quero só deixar para vocês um exemplo muito clássico para registrar a vida de todo mundo, que é o exemplo que Jesus traz da mulher adúltera, né? Então, quando aquela mulher chega diante, aqueles homens, né, traz aquela mulher adúltera diante de Jesus, qual que é a intenção deles? Né? Eles trazem a mulher com um julgamento, eles não a ouviram, eles não entenderam ali o que ela tinha vivenciado na vida dela, eles só trouxeram diante de Jesus. Se Jesus não escuta, não o outro, mas a ele mesmo, ignorando inclusive aquilo que os outros estavam falando, ele não consegue dar uma resposta eficaz. E naquele momento, Jesus ele não pensou o que faria no lugar daqueles homens, porque no lugar daqueles homens, Jesus ia apedrejar aquela mulher junto com eles. Jesus também não pensou como aquela mulher, porque aquela mulher, se ele pensasse como aquela mulher, ele ia, inclusive, se culpar, ia carregar uma culpa, ou simplesmente falar, olha, é isso mesmo, eu estou aqui, eu fiz errado, pode me atirar pedras, né? Mas o que Jesus fez? Ele olhou para a vida dele, para aquilo que ele tinha que cumprir, e ele escutou qual era a missão que ele tinha ali. Então, ele fala assim, olha, atire a primeira pedra, quem não tem pecado ainda. Né? E naquele momento, ele se colocou como uma rocha. Ou seja, ele cumpriu a palavra do apedrejar, porque ele se colocou como uma rocha. Ele é a rocha. Só que ele foi uma rocha de proteção. Então, as nossas palavras, elas podem, a nossa escuta, ela pode ser uma escuta de pedras, que leva a pessoa a cumprir a sentença do erro que ela cometeu, ou a gente pode se colocar num papel de escuta de rocha, olha, pode subir aqui, ó, pode subir aqui. Qual que é a sua necessidade? Pode ser que eu não consiga fazer nada por você. Pode ser que eu não tenha uma resposta para o seu problema. Mas, olha, está protegido. A sua fala, a sua confissão está protegida. O seu pecado está guardado, está protegido. Você está sob a rocha. E essa é a grande diferença da escuta acolhedora de uma escuta julgadora. Então, assim, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho disso com vocês. E quero me colocar agora para responder se tiver alguma pergunta. E já agradeço por esse momento. Uau, Wanda! Tem que rever essa live várias vezes, porque ela foi muito profunda, né? Conceitos que a gente tem que ficar refletindo, analisando, né? Refletindo na nossa experiência, né? Sobre o que você falou, foi muito profunda, acrescentou muito conhecimento. Muito obrigada, viu? Você com certeza já recebeu aqui alguns elogios da live, né? O pessoal tá bem ligado, tem muitas perguntas. E assim, eu acho, Wanda, que para a gente não ficar trocando as telas e distraindo a atenção, eu vou te fazer 2 perguntas, você responde as 2, depois eu faço mais 2, pode ser assim? Porque senão vai trocando, né? Aí assim, vamos lá. Só um minutinho, tem muita pergunta mesmo aqui.
Que legal, o pessoal aproveitou bastante. Ó, então vamos lá. A primeira pergunta diz: como escutar a pessoa se ela fala gritando? A segunda pergunta diz assim: geralmente os homens têm muita dificuldade em falar sobre si mesmo. Como ajudar? Uau, é verdade. Essas duas são verdades. Eu vou responder primeiro a segunda, tá? A segunda é de que os homens têm dificuldade de falar sobre si mesmo. Eu quero mudar esse estigma que foi criado, né? Porque os homens falam e falam bastante. Eles precisam de um espaço, de um lugar onde eles não se sintam responsável em dar respostas o tempo todo, um lugar onde eles não precisam ser o líder, a autoridade, o pai, né, o exemplo o tempo todo. Mas os homens, eles têm uma necessidade muito grande de fala. Inclusive, hoje, eu tenho mais pacientes homens do que mulheres, né? Então, assim, eu fico bem feliz em falar sobre isso, porque talvez as mulheres elas também têm uma imagem de que fala muito, né? Que as mulheres falam demais e que talvez a gente não consegue abrir esse espaço para os homens falarem. Mas à medida que esse espaço é aberto e existe um ambiente seguro, eu tenho certeza que todos eles conseguem abrir assim a vida naquilo que é mais íntimo, inclusive. Não somente dentro de um setting terapêutico, mas também dentro da casa. Essa ideia de separar os papéis, entre os papéis existe um inteiro, quando a gente começa a exercer isso dentro da nossa família, a gente pode perceber a abertura que se dá para todos participarem. Quando o marido não precisa ser só marido, ele pode ser ele mesmo, ele vai falar. Quando o pai, ele não precisa ser só um pai, mas ele pode ser ele mesmo, ele vai se abrir um pouquinho. A questão é que a gente idealiza muito. E aí, o Freud, dentro de um ensaio que ele fala sobre felicidade, ele traz a ideia de que o ideal é inatingível, né? E o ideal seria, assim, que a gente tivesse uma relação de contos de fada, onde o príncipe realmente se abre, e ele fala, e ele também escuta, e ele também é lindo, né? Então, assim, isso é o ideal, mas ele coloca dentro disso que o ideal é de fato inatingível, no sentido de que se eu ficar presa esperando o que é o ideal, eu não paro para pensar no que está sendo dito agora. E existe algo que é fantástico também, que eu queria deixar sobre essa pergunta, é que existe muitas palavras no silêncio. Então, a gente não percebe, mas dentro do processo de comunicação, não existe somente a fala, existe gestos, existe olhares, existe um comportamento introvertido ou agitado, e tudo isso são falas, e a gente precisa prestar atenção nisso tudo. Pode ser que ele não tenha, que os homens tenham essa dificuldade maior de verbalizar quando ele não encontra o espaço. Verbalização, mas com certeza ele deve estar falando aí entre os gestos, comportamentos, atitudes, né? Às vezes num exercício físico, algumas vezes inclusive na alimentação, né? Mas está sendo dito numa insônia, está sendo dito em algum lugar, está sendo dito, na frente da TV, no videogame, ele está falando alguma coisa. A gente precisa da sensibilidade de ouvir. E a segunda pergunta é sobre as pessoas que... Como conversar com alguém, como escutar alguém que grita. Como escutar alguém que grita? Se calando. Se calando, porque a pessoa que está gritando, ela está gritando exatamente porque ela não consegue perceber que o outro está dando atenção. Então, como que começa? Começa a falar. Nunca uma pessoa chega gritando. Se chega gritando é porque já está falando no ambiente anterior, né? Então, uma pessoa não chega gritando. Ela começa a fala e vai alterando a voz. Quando que ela altera a voz? Quando a gente interrompe.
Esse é um comportamento de estímulo e resposta. Então, eu falo e alguém responde. Se essa pessoa responde me confrontando, ou com julgamento, ou responde, me interrompe a fala simplesmente, eu vou falar mais alto, e mais alto, e mais alto. E aí vira uma gritaria. Tem pessoas que falam alto porque é da cultura. E tem pessoas que falam gritando porque está extremamente irritado, ou seja, está no ápice do seu nervosismo. Se essa pessoa consegue encontrar a tranquilidade de uma das partes, isso gera moderação. Né? Então, eu preciso o quê? Me calar, ouvir, deixar falar tudo que a pessoa tem para falar. A tendência é ir diminuindo o tom, né? Se eu percebo que o outro está me olhando, que o outro está me olhando sem julgamento, né? Olhando atento, um olhar de cuidado, e a tendência é diminuir. Algumas vezes as pessoas tocam, e dependendo do ápice da irritabilidade, o toque vai causar ainda mais afastamento. Então, a ideia é você se afastar e as respostas que forem dar, falar cada vez mais baixo. Quem é de escola, né, sabe que com as crianças funciona muito bem isso. As crianças estão gritando e aí o professor começa a falar baixo e baixo, cada vez mais baixo. E quanto mais baixo o professor fala, mais atenção aquela criança tem que tomar para ouvi-lo e a tendência é ir diminuindo. Tem que ter calma, alguém tem que estar calmo. Se o outro está irritado, eu preciso manter o controle. Alguém tem que ter o controle. Então, é importante essa escuta com paciência, né? Com paciência, é possível desenvolver uma conversa com alguém assim. Uau! Tá bem. Mais 2 perguntas. Eu não consigo falar o que realmente penso. Não sei se por medo ou vergonha. O que devo fazer? Isso é a outra. Tenho medo de ter esse tempo para ouvir alguém e por não saber o que falar ou como falar, possa acabar prejudicando ao invés de ajudar quem precisava desse tempo. O que fazer? Como não acabar prejudicando? Vamos lá, se eu me perder em alguma, você volta, tá? Mas o medo e a vergonha realmente impede a gente de falar. Isso mostra por que a gente tem vergonha de falar e por que a gente tem medo de falar. A gente não tem medo da fala, porque a fala já está construída dentro da gente. Na verdade, a gente tem medo do julgamento. Né? Então, se eu sei que eu vou que eu vou receber um julgamento, uma exposição, eu não vou falar, eu não vou conseguir falar. Geralmente, o medo da fala está relacionado ao medo de exposição, que é o medo de julgamento. Né? Como que pode ser feito, o que pode ser feito sobre isso é quebrar o preconceito que existe interno. Então, eu preciso avaliar o que eu posso fazer. É avaliar a minha fala, me certificar daquilo que eu estou falando, se está coerente, se é uma fala adequada para o momento. E eu tenho que, não tem outro caminho a não ser fazer alguns enfrentamentos, né? E o enfrentamento da fala é muito importante, porque a gente funciona como reforço. Então, se eu falo e eu recebo elogios, eu tendo a crescer na minha fala. Mas se eu falo e eu sou criticada de modo negativo, né? Uma crítica que não é construtiva, a tendência é eu ficar mais inibida ainda. Então, eu preciso avaliar isso e avaliar o que eu espero de mim. O que eu espero, não o que o outro espera. Qual que é o fim da minha fala, no sentido de qual finalidade eu quero em dizer algo. Se a minha fala é uma fala sem finalidade, pode ser que eu fique um pouco mais insegura, mas se houver uma finalidade, o meu foco tem que estar também na finalidade. Eu atingi o meu objetivo. Né? Se eu atingir o meu objetivo, pode ser que o outro não queira ouvir, e aí eu respeito o espaço do outro. Pode ser que o outro não concorde,
E tudo bem, porque ninguém precisa concordar com tudo. Pode ser que eu receba críticas, que o outro traga críticas, na verdade, pode ser que o outro traga críticas e cabe a mim receber essas críticas ou também fazer essa separação. Eu agradeço, né? Ótimo que você falou, e aí eu carrego para a minha vida ou não. Mas essa importância, desculpa, essa dificuldade geralmente está no medo da exposição, né? E que pode estar relacionada com tantas outras questões muito pessoais. E aí, se isso é muito forte, eu sugiro que numa situação de extrema vergonha, procure uma ajuda psicológica. Eu gostaria que você, por favor, respondesse repetisse para mim a segunda. Sim, sim. Uhum. Tenho medo de ter tempo para ouvir alguém e por não saber o que falar ou como falar, eu posso estar prejudicando ao invés de ajudar quem precisava desse tempo. O que fazer para não prejudicar? Desculpa, eu realmente não entendi ainda. Sim, você pode... Posso. Ela quer falar, ela quer ouvir alguém, só que ela tem medo de não saber responder a pessoa e acabar prejudicando mais do que se ela não tivesse ouvido. Então, a gente volta lá quando eu trouxe sobre o que é de fato ouvir. A intenção não é ouvir? Muitas vezes a gente não tem respostas. Quando que a gente vai prejudicar alguém? Quando eu dou respostas baseado naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, naquilo que eu imagino para o outro, naquilo que eu idealizo para o outro. Mas quando eu faço somente aquilo que eu devo fazer, que é a escuta propriamente dita, a escuta já é uma grande ajuda. A gente já ajuda só escutando. Muitas pessoas, principalmente no período, no começo de terapia, nas primeiras sessões, elas falam bastante. E muitas vezes não dá tempo de falar nada, não tenho que dar respostas. Eu tenho que entender qual que é a minha função. A minha função não é entregar respostas para o outro. A minha função é ajudar o outro a encontrar as respostas que para ele é adequada, que combine com ele, que faça aí uma combinação com o estilo de vida dele. É frustrante mesmo, e eu concordo com ela e com todos, que é frustrante a gente ouvir algo e não ter uma resposta. Quer ver? Um velório. A gente tem alguma coisa que console? Não tem nada que a gente possa falar num velório que ajude alguém. E muitas pessoas falam coisas que atrapalham, que irritam, que incomodam. Como, por exemplo, uma mãe que perde um filho e alguém fala, olha, você pode ter outro, você é jovem. Não ajudou, atrapalhou. Por que atrapalhou? Porque aquele filho é importante para ela também. Não é um número, é um filho. Nesse momento, o que é para uma situação dessa, como que a gente faz? Não tem nada que eu possa fazer. Eu posso orar por essa pessoa, eu posso falar simplesmente assim, olha, eu não tenho uma resposta para te dar agora, eu vou orar por você e eu vou orar com você. E isso já é uma resposta. O ouvido já é uma resposta. A atenção que é dada já é uma resposta. E aí eu volto lá nas respostas não ditas, que não tem a ver exatamente com o que fala. Tem algumas pessoas que só a presença dela ajuda muito mais do que muitas palavras. Né? Então, a gente não precisa dar respostas para tudo. Mas é claro que se eu tenho uma ideia, eu posso sugerir. E a questão eu sugiro. Cabe o outro também aceitar a minha sugestão ou não. Porque nem tudo que eu falar, o outro vai fazer. Nem, assim, desde sempre. Né? É frustrante para a gente? Mas aí eu tenho que fazer essa separação desse papel, da minha frustração, porque e tenho que fazer uma análise interna. Por que isso está me frustrando? Por que eu estou frustrada por não conseguir ajudar o outro? Qual que é a minha função? A minha função não é ajudar todo mundo. A minha função é ajudar aqueles que eu consigo ajudar, que eu dou conta de ajudar e que eu posso ajudar
e que querem ajuda também, né? Então, nem sempre depende de uma resposta. Eu acho que é isso. Eu acho que essa era a pergunta, não sei. Sim, sim, eu acredito também. Eu vou tentar fazer mais duas, mas se você achar que pode ser de uma pergunta por vez, na próxima eu faço só uma pergunta, tá? Tá bom. Então, assim, a primeira. Eu não consigo falar eu te amo para minha esposa e para o meu filho. Isso tem problema? A segunda. Como trabalhar a escuta correta com o cônjuge? Acho que até você já comentou a respeito, né? Já comentei, e isso é muito, muito sério, né? Não consigo falar eu te amo. Não conseguir falar eu te amo e demonstrar amor não é a mesma coisa, viu? Embora as pessoas falem, eu não falo, mas eu demonstro. Não é igual. Gera sofrimento, gera dúvida e principalmente com a criança, com a esposa, de repente a esposa, dependendo da relação que tem, a esposa ainda compreende que, olha, meu marido tem uma dificuldade de falar eu te amo e respeita. Mas a criança, ela precisa ouvir, porque caso ela não escute isso, ela cresce com a ideia de que ela também não precisa falar eu te amo. E as palavras, elas são sementes. Falar eu te amo é um abrir de portas. Se existe essa dificuldade em falar eu te amo, não faz parte de um perfil, faz parte de um bloqueio emocional. Provavelmente, ou sofreu uma decepção, né, amorosa, ou não consegue amar mais ninguém por isso. Eu vou falar de novo do luto, porque eu tenho especialização em luto, então eu tenho um monte de casos de luto. Mas, assim, a definição de luto que luto é o preço que a gente paga por amar. Então, algumas vezes, e luto não é só morte, né? Está relacionado a qualquer tipo de perda. Então, algumas vezes, a gente tem algumas perdas na nossa vida que impede a gente de fazer um fechamento desse luto. E se eu não faço o fechamento desse luto de modo adequado, eu vou ter dificuldade para entrar em outras relações. Não necessariamente de relação amorosa, né? De modo geral, porque nesse caso não é só uma relação entre o cônjuge, mas também com o filho. Então, é mais ou menos assim, ó, se eu não amo, eu não sofro. Se eu falar que eu amo, eu vou estar assinando, né, ali declarando o meu amor. E aí eu posso ser cobrado, e aí eu posso causar um sofrimento no outro, ou posso correr um grande risco de sofrer também. Por isso eu digo que está muito mais relacionado a um bloqueio do que simplesmente a um comportamento ou a um perfil, né? Toda dificuldade de fala gera algum desconforto na família ou em si. E se trouxe isso, é relevante procurar ajuda, sim. Eu sugiro que, se não consegue ainda, que faça um caminho. E um caminho para isso é a escrita. A escrita é fantástica. A escrita, inclusive, organiza os nossos pensamentos. Então, fazer declarações que te amo no final da frase, né? Mandou um WhatsApp, escreve te amo, ou na chegada ou na saída de casa, cumprimenta o filho, ó, tem uma boa aula, beijinho na testa, te amo, né? Então, assim, ó, pai te ama. Falar aos poucos, ou com escrita. A escrita ajuda muito nesse caso. A partir do momento que a gente escreve, a gente consegue depois verbalizar, né? Então, é importante romper aos poucos isso. E a segunda questão é como... Desculpa. Como trabalhar a escuta correta com o cônjuge? Eu gosto bastante, Aira. Essa é uma... Eu vou dar... Ao invés de responder, porque eu já falei sobre isso durante a minha fala, eu vou dar, então, uma lição de casa. Vá para um restaurante ou para um ambiente onde esteja só os dois e conte
a vida um para o outro, mas só conta, não opina. Então, o marido conta toda a vidinha dele, mesmo que você saiba, conta toda a vida dele, e a esposa só escuta. Vai dar vontade de falar, de interromper, de falar, meu Deus. Não, só escuta. E depois a esposa conta a vida, os pontos mais importantes da vida, é claro, as experiências mais importantes, e o marido só escuta. E vai para casa sem falar nada sobre o assunto, sobre um sobre a vida do outro. Isso vai gerar empatia. E recordar do primeiro encontro, dos primeiros encontros, não faltava assunto. Gente, o papo está muito bom, as perguntas estão muito boas, Wanda, mas eu acho que eu vou pedindo para a Bia encerrar novas perguntas para a gente dar conta de responder as que tem aqui. E qualquer coisa a gente pega essas perguntas, depois a gente te manda por e-mail, né? A gente pode estar divulgando, porque já são 9h20, né? Eu tenho medo da gente se prolongar muito. Mas olha, o pessoal tem aqui os elogios. Nós estamos gostando muito, tá tudo muito bom. Tem um outro elogio falando: uau, que maravilhoso, eu quero essa psicóloga para mim. Tá todo mundo gostando bastante. Deixa eu ver se tem mais algum. Só um minuto. Ótimo material que você trouxe, muito esclarecedor, muito interessante sobre a pessoa que grita, muito esclarecedor. Ah, não, tinha vários comentários, não eram perguntas, não. Ah, tá bom. Deixa eu só ver. Bia, tem mais alguma coisa? Encerrou por aqui? Então, encerramos por aqui mesmo de perguntas, Wanda. Ah, que bom. Você quer aprofundar mais alguma? Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu só tenho que agradecer muitíssimo. Além de uma saudade grande que eu estava de você, né? Eu estou bem feliz, né, por poder falar. É um mês que a gente fala bastante sobre suicídio, sobre as doenças, principalmente ansiedade e depressão, e a falta de escuta, de uma escuta com qualidade, a falta de uma escuta que tem aí esse tempo, essa qualidade, leva muitas doenças, gera muitas doenças, principalmente na família. E aí, Aira, é interessante que dentro do âmbito familiar, que é aquilo que a gente falou bastante hoje, né? Dentro do âmbito familiar, eu considero que não existe uma família, uma pessoa doente na família. Quando uma pessoa está doente, toda a família está adoecida. Então, a falta de comunicação entre os pais vai adoecer toda a família, a falta de comunicação de uma criança, por exemplo, com seus pais, vai adoecer toda a família, e assim por diante. Então, é muito bacana esse momento, porque é como se a gente estivesse trabalhando algumas raízes, né? Então, ao invés de a gente chegar aqui no modelo suicídio, porque eu não tenho uma boa comunicação e bons relacionamentos, eu estou tratando exatamente a comunicação. Então, é preventivo falar sobre uma escuta acolhedora. É preventivo. Que legal, Wanda. Muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe, né? Eu tenho certeza que tanto para mim quanto para todos que participaram foi uma noite maravilhosa. Nós temos que voltar nessa live, refletir a respeito. Foi delicioso estar aqui participando. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite tão prontamente, né? Muito obrigada. Obrigada aos pastores da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular aqui do Jardim Cascata, em Moarama, por ter nos incentivado e apoiado nessa iniciativa. Também não posso esquecer de agradecer o Jefferson, que está ali no QG, transmitindo essa live, se esforçando para essa transmissão dar certo, a Bia, que está aqui gerenciando as perguntas, também todo o pessoal da equipe de missões, que ficou nos bastidores, trabalhando, incentivando, divulgando. Muito obrigada, que Deus abençoe. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês, tenham uma ótima noite, Deus abençoe e a gente se vê no culto. Até mais.